Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de derivada. A gente vai fazer uma revisão geral referente a todas as aulas anteriores de derivada, com um foco em exercícios com regra da cadeia. Então vamos resolver um por um, utilizando todo o conhecimento que a gente teve nas aulas anteriores. Então a primeira função é a função x ao cubo mais 4x elevado a 7. Então seria um produto notável com a dificuldade bem elevada, né, por ser elevado a 7. Então o uso da regra da cadeia vai facilitar o procedimento para podermos encontrar então a derivada. Para isso eu tenho que separar, né, a função em função interna e externa. A função interna, vou chamar de u, ela é x ao cubo mais 4x, né? Enquanto que a função f em função de u seria substituir isso aqui tudo por esse u, né? Elevado a 7. Certo? E a gente sabe que para encontrar a derivada dessa função, a gente precisa derivar o f de u e derivar o u, multiplicando uma pela outra. Então, é a derivada de u à sétima vezes a derivada em função de x ao cubo mais 4x. Certo? Então, continuando o exercício, a derivada de u elevado à sétima, sendo u a nossa variável, o 7 vai descer multiplicando e o expoente vai ter uma unidade a menos, né? 7 menos 1, 6, que multiplica agora a derivada dessa função em função de x. O 3 vai descer multiplicando, o x vai ter uma unidade a menos, 3 menos 1, 2, mais 4, né? 4x, o x, derivada de x é 1, então sobra só o 4. Agora eu preciso substituir o u pelo valor que ele representa. Ó, quanto que u vale? U vale x ao cubo mais 4x. Então eu vou ter aqui ao fim 7 vezes x ao cubo mais 4x elevado à sexta, vezes 3x ao quadrado mais 4. Então, esse seria o nosso resultado final. Ok? Vamos agora para B. Essa B já utiliza-se de uma função trigonométrica. E, além disso, também é uma função composta, né? Tem a interna, que é 3x mais 1, e a externa é seno de um ângulo. Então, eu também preciso seguir o mesmo passo que a gente está acostumado. Ó. U é igual a 3x mais 1. Né? A gente pode também escrever assim, né? U em função de x, que isso é uma função. Né? Do mesmo jeito que f em função de u vai ser seno de u. Por isso, no final das contas, eu acabo tendo aqui, ó, f de x no final, né? O que a gente vai ter que fazer agora? Seguir o passo para a identificação dessa derivada, que seria a derivada em função de u de seno de u vezes a derivada em função de x de 3x mais 1. Ok? Então, ao final do exercício, a gente tem derivada de seno é cosseno de u. A gente tem que decorar essas informações. Derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, e assim por diante. Multiplicando pela derivada de 3x mais 1. A constante vai dar 0, e aqui é uma função
identidade, né? O x vira 1, 3 vezes 1, então vai sobrar só o 3, né? A derivada de 3x é 3 e de 1 é 0. Então, no final, a minha resposta vai ser, vou inverter aqui, né? 3 vezes o cosseno de u. Substituindo u por 3x mais 1, que é realmente quanto ele vale, então eu cheguei no nosso resultado final. Próxima questão, também trigonométrica. Tangente de 10x menos 5. Também tem função interna e externa. A função interna, vamos chamar de u, ela é o 10x menos 5. Enquanto que a função externa e função de u é tangente desse 10x menos 5, ou seja, tangente de u. Ok? E aí eu vou ter agora a derivada em função de x é a derivada em função de u de tangente de u vezes a derivada em função de x de 10x menos 5. Então, o que eu vou obter aqui de resposta? Derivada de tangente, tem que decorar. Derivada de tangente é secante ao quadrado de u. Vezes derivada de 10x menos 5. 10x vai virar só 10 e o 5 é uma constante que vai virar 0. Então, derivada de 10x menos 5 é só 10 mesmo. Então, ao final, a gente vai ter 10 vezes secante ao quadrado de u. E u vale 10x menos 5. Temos aqui a nossa resposta final. Próximo exercício, já não é mais trigonométrico. Então, eu tenho aqui a minha função interna, u, é o que está dentro do parênteses, 4 menos 3x, enquanto que o g de u é a função externa, que é u elevado a 9. Então, a derivada de g em função de x é igual a derivada em função de u a nona, vezes a derivada em função de x de 4 menos 3x. Então, a derivada de g de x é, o 9 vai descer multiplicando e o expoente vai ter uma unidade a menos, 9 menos 1, 8, vezes. Derivada de 4 vai dar 0, né? Uma constante. E derivada de menos 3x é menos 3. É uma função identidade. Então, g derivada vai ser menos 3 vezes 9, menos 27. O u vale lá, ó, 4 menos 3x. Então, 4 menos 3x elevado à oitava. Então, temos nosso resultado final. Próxima questão, questão E. X ao quadrado dividido por 8 mais x menos 1 sobre x elevado à quarta. Então, de novo, a gente tem uma função interna. Aqui, de novo, está errada essa questão, né? Deixa eu corrigir aqui. Aqui não é t, né? É x. Que não é t. Se fosse t mesmo, esse exercício inteiro era uma constante, né? Porque não tem o t em lugar nenhum. Então, aí, ó. F de x. Agora está correto. Então, o de x é toda essa expressão dentro do parênteses. Certo? Toda a expressão dentro do parênteses. Já vou até fazer uma correção.
Lembra quando você tem esse tipo de expressão que é fácil de inverter? Se fosse, por exemplo, 2 sobre x, menos 3 sobre x quadrado, todos são fáceis de inverter. O que acontece? 1 sobre x é só eu inverter o x em cima, 1 embaixo, e inverter o sinal aqui. Logo, 1 nem precisa aparecer, né? Esse já seria o quê? 2 vezes x sobre 1 elevado a menos 1. 1 também não precisaria aparecer. Então, daria 2 vezes x a menos 1. Aqui menos 3, não vou nem colocar 1 embaixo mais. X inverte, né? E fica x elevado a menos 2. Então, toda vez que eu tiver esse tipo de situação, essa é a solução mais simplificada possível para que eu possa fazer a derivada. Já o f de u vai ser u elevado à quarta. Então, com isso, a gente pode já escrever aqui, a derivada de f em função de x é a derivada em função de u à quarta, vezes a derivada em função de x, de toda essa expressão que eu havia anotado há pouco, já com esse x elevado a menos 1, para que ele fique no numerador. Resolvendo agora essa questão, eu vou ter que o 4 vai descer multiplicando e vai reduzir 1 no expoente, vezes o 2 vai descer, vai ficar 2x dividido por 8, que dá para simplificar, mais 1, que é a derivada de uma função de identidade, a derivada de x é 1, e aqui menos, o menos 1 vai descer multiplicando, menos 1 desce multiplicando, e aqui em cima vai reduzir 1, né? Menos 1, menos 1. Fazer até assim, mais devagar, para a gente relembrar isso. Então, a derivada da função é 4 vezes, quem é u? U é x ao quadrado sobre 8 mais x menos 1 sobre x. Volto a escrever como estava no início do exercício, já que eu não vou mais resolver essa parte, já está pronto. Eu só preciso organizar essa segunda parte. 2 dividido por 8 dá para simplificar e ficar 1 sobre 4, né? Então, ficaria assim, mais 1, menos com menos fica mais. Então, mais 1 dividido por x elevado a menos 2. Menos 1 é menos 2. Toma cuidado que muita gente erra isso. Coloca menos 1 e fala que é 0. Não. Você deve 1. Deve mais 1, você deve 2. Então, x elevado a menos 2 em cima, ou x elevado a 2 quando eu volto ele para o denominador. E aí a gente encerra o exercício dessa forma. Próximo, voltamos para a parte trigonométrica. Quais são as duas funções que eu tenho? A interna, u em função de x, é o que está dentro do parênteses. É π menos 1 sobre x, ou x elevado a menos 1, né? Para facilitar a nossa organização ali. Já o y em função de u, né? Vou colocar assim, ele é cotangente do u. E aí, o que a gente vai fazer agora? Para encontrar a derivada da função, eu tenho a derivada em função de u de cotangente de u, que multiplica a derivada em função de x de π menos x elevado a menos 1. Aí que vem de novo a questão de decorar. Pegando aquelas listas que eu passei nas aulas anteriores, que mostra lá as regras trigonométricas. Qual a derivada de cotangente? Ela é menos cossecante ao quadrado. Então, menos cossecante ao quadrado de u, vezes derivada de π menos x a menos 1. Π é uma constante, vale 3,141592, assim vai. Então, se é uma constante, derivada de uma constante é 0.
Então, eu tenho 0 menos. A gente acabou de fazer a derivada de x menos 1. Ó. O menos 1 desce multiplicando. Então, eu multiplico por menos 1. E vai reduzir uma unidade do expoente. Então, no final, o que eu vou ter? Ó? Menos cossecante ao quadrado de u. E o que é o u? U é o π menos 1 sobre x. Né? Esse é o nosso u. Π menos 1 sobre x. E multiplica por 0 menos com menos mais. Então, que multiplica 1 sobre x ao quadrado. Já que ia dar x a menos 2, é 1 sobre x ao quadrado. Então, esse é o resultado. Se eu quiser só inverter, você colocar aqui, ó, menos, eu posso fazer isso aqui, né? Multiplicar menos cossecante, isso aqui tudo, vezes 1, nada muda. E no denominador sobrou x ao quadrado. Então, assim, até ficaria melhor a maneira de apresentar o resultado. G. Eu tenho agora raiz de 2r menos r quadrado. Então, a função interna é o que está dentro da raiz. E a função externa é a raiz. Certo? Então, vamos começar esse exercício. Então, temos aqui u em função de r é igual a 2r menos r quadrado, enquanto que f em função de u vai ser raiz de u. Só que a maneira melhor de apresentar uma raiz de u, né? Em vez de apresentar raiz de u, a gente apresenta u elevado a meio, que é a mesma coisa. Então, nesse formato fica melhor de entender e encontrar a derivada. Então, a derivada de f em função de r é igual a derivada em função de u elevado a meio vezes a derivada em função de r de 2r menos r quadrado. Então, aqui o que a gente tem? Esse 1 meio vai descer multiplicando. Então, eu tenho meio vezes u elevado a meio menos 1. Vezes. Derivada de 2r é 2. E derivada de r ao quadrado, 2 passa multiplicando. E o r vai ficar 2 menos 1, 1. E o que a gente faz aqui, ó, né, quando eu tenho meio, ou seja, 0,5 menos 1? Ter menos 0,5, né? Porque 1 é a mesma coisa de 2 sobre 2. Então, quando eu tenho o mínimo definido, eu tenho 1 menos 2 menos meio, ou seja, menos 0,5. Então, resumindo, eu vou ter meio vezes u elevado a menos meio vezes 2 menos 2r. O que eu posso fazer para resolver melhor isso? Ó? O meio fica aqui. Vou colocar o 2 menos 2r aqui. E o u elevado a menos meio, eu poderia inverter, né? Colocar u elevado a meio. Certo? Aí, para resumir agora, se eu pegar essa parte e resolver, ó, se eu pego essa parte e resolvo ela aqui, eu tenho 2 menos 2r dividido por 2. Posso dividir cada um. Ó. 2 dividido por 2 é 1. 2r dividido por 2 é r, né? Então, eu posso cortar o 2 nas 3 parcelas. Para ficar mais claro, se eu colocasse em evidência 1 menos r, não é a mesma coisa?
2 vezes 1, 2. 2 vezes menos R, menos 2R. Dividido por 2, cortaria aqui e aqui, ó. Sobraria o que eu havia comentado antes. 1 menos R. Então, 1 menos R é a simplificação dessa divisão. Então, eu teria agora 1 menos R dividido por U elevado a meio. O U, quanto vale o U mesmo? O U vale 2R menos R quadrado. 2R menos R quadrado. E o meio é a raiz, né? Desde o início era. Então, posso voltar a colocar a raiz novamente. Então, dessa forma fica bem apresentado. 1 menos R sobre raiz de 2R menos R quadrado. Próximo exercício é trigonométrico. Então, eu tenho aqui, ó, o U em função de θ seria o que está dentro do parênteses. Cossecante de θ mais cotangente de θ. Já a função externa é U elevado a menos 1. Então, com isso, a derivada de G em função de θ é a derivada em função de U elevado a menos 1 vezes a derivada em função de θ de cossecante de θ mais cotangente de θ. Então, vamos resolver isso. A derivada em função de θ é igual. Derivada de U elevado a menos 1, o menos 1 vai descer multiplicando e o U vai ter menos 1, menos 1. Então, menos 1 vezes U elevado a menos 2. Vezes. Agora eu tenho cossecante mais cotangente. Então, vamos lembrar qual a derivada de cada um. Ó. Qual a derivada de cossecante? Ela é cotangente vezes cossecante. Então, a derivada de cossecante é menos, né? É menos cotangente vezes cossecante. Ok? E qual que é a derivada de cotangente? É também menos. E a derivada de cotangente é só cossecante ao quadrado. Então, a derivada de cossecante é menos cotangente cossecante. E a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Também regrinhas, olhando naquela tabelinha, você faz essa substituição. Ok? Agora vamos substituir o que eu consegui aqui para simplificar. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso multiplicar o menos 1 por tudo que está dentro do parênteses aqui e deixar o U para depois. Se eu pego menos 1 e multiplico tudo ali, vai ficar tudo positivo. Vai ficar cotangente de θ cossecante mais cossecante ao quadrado de θ. Então, multipliquei o menos 1 por tudo ali dentro, só alterou o sinal. E esse U elevado a menos 2, se eu passar ele para o denominador, ele não fica U elevado a 2 positivo? E quem é o U? Olha lá o U, está em azul lá em cima. O U é cossecante de θ mais cotangente de θ. E esse U é ao quadrado. Certo? Esse poderia ser a resposta final, mas primeiro vamos ver se é possível a gente fazer algum tipo de simplificação. Ó, se for observado ali no numerador, eu tenho cossecante nas duas parcelas. Então, eu poderia tentar colocar cossecante em evidência. Vamos ver se isso vai surtir algum efeito. Ó, se cossecante
ficar em evidência, eu vou ter na primeira parcela cotangente, até porque cotangente vezes cossecante volta a ser o que era aqui, ó. Mais cossecante ao quadrado. Se tem um cossecante lá de fora, então tem mais um cossecante aqui interno. Tá vendo que eu tenho cotangente mais cossecante? É a mesma coisa de cossecante mais cotangente. Não interessa a ordem, né? Dessa soma. Se eu tiver 2 mais 4, é a mesma coisa de 4 mais 2. Certo? Então, eu sei que vai ter como eu fazer um corte aqui. Ó. Vou até inverter, para ficar mais fácil de entender. Ó. Cotangente mais cossecante elevado ao quadrado. Então, eu poderia cortar esse cotangente cossecante aqui com um desses de baixo. Então, no fim, consegui simplificar bem e chegar no resultado final da derivada, que é cossecante dividido por cotangente mais cossecante. Então, esse é o nosso resultado final. Vamos para o próximo? O I. Esse já vai precisar de algumas informações a mais, né? Ele é um pouco mais complexo porque tem multiplicação, tem informação que é composto, ou seja, tem que usar a regra da cadeia, que também é composto. Por que é composto? Porque eu sei que seno de x, a derivada é cosseno de x, mas seno ao cubo, seno à quarta, esses eu não sei. Eu preciso usar a regra da cadeia, como a gente estava usando antes. Eu tenho u elevado ao cubo e o seno, para derivar cada uma das parcelas e multiplicar. Então, é composto, né? Então, eu tenho que utilizar regra da cadeia e, ao mesmo tempo, também existem multiplicações aqui que serão necessárias a regra de multiplicação. Então, vamos bem passo a passo nisso aqui, para a gente não se perder. Eu poderia até falar que eu tenho 4 funções aqui, não só 2, né? Eu poderia fazer como se fosse só esse exercício, depois poder fazer só esse e somar ao final, até porque é exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece. Quando eu tenho soma, né, eu posso tranquilamente fazer esse tipo de análise. Então vamos lá. Vou separar, vou criar alguns nomes diferentes para a função para a gente discutir melhor. Por exemplo, vou falar que esse é G, então vou usar outras letras. F de x é o x ao quadrado. H de x é o seno de x à quarta. Vou até escrever dessa forma para ficar bem claro o que significa isso. O 4 aqui é a mesma coisa de ser apresentado dessa forma. Então, é o seno de x elevado à quarta. Vou colocar mais algumas letras aqui. W é igual, W em função de x é igual a x, que é essa função aqui. E a última função, vou chamar de V. V em função de x é cosseno de x elevado a menos 2. Pronto, desse jeito acho que vai ficar mais claro entender o que a gente vai fazer. Certo? Para eu fazer os meus cálculos, eu preciso saber a derivada de todas essas 4 funções. Então, eu já vou até encontrar a derivada de cada uma delas, para eu já ter essas respostas para utilizar daqui a pouco. Ó. Qual a derivada de f de x? A derivada de f de x é 2x. Certo? E qual a derivada de h de x? Qual a derivada de h de x? Essa já é uma função composta.
Eu tenho que usar a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? Não é chamar aqui de u e fazer uma derivada em função de u à quarta, vezes uma derivada em função de x, do que está dentro aqui, ó, que é o u, né? Opa. Que no caso é o seno de x. Pronto, isso é a derivada do h. Então, a derivada do h vai dar 4 vezes u ao cubo, vezes derivada de seno é cosseno. Então, para resumir aqui, o u nada mais é do que o seno de x, então fica 4 seno ao cubo de x vezes cosseno de x. Então, eu já tenho a derivada do f e a derivada do h. Parece um pouco complicado, né? Mas é assim que funciona. Vamos para os próximos. Qual a derivada de w? Derivada de x é 1. E qual a derivada de v? Também é composto. Então, a derivada de v aqui, ó, eu tenho u aqui dentro. Então, a derivada em função de u elevado a menos 2, vezes a derivada em função de x do que está aqui dentro, que é o cosseno de x. Então, resumindo, eu vou ter menos 2 u elevado a menos 3, né? O menos 2 desce multiplicando e reduz 1. Vezes derivada de cosseno é menos seno. Aí, fazendo a substituição ali, eu vou ter menos 2 vezes cosseno elevado a menos 3 vezes menos seno. Se eu multiplicar menos com menos, vai ficar mais aqui, né? Seno de x. Então, essas seriam as 4 derivadas independentes, né? 4 derivadas independentes. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou ter que juntar tudo. De que forma? Para encontrar a resposta final agora, derivada do g de x, não a derivada de f, de h, de w, de v, eu quero a derivada do g de x, eu tenho. Se aqui é uma multiplicação, tem que usar a regra da multiplicação lá, a regra do produto. Como funciona? Lembra da regra que a gente fez na aula retrasada? Eu tenho o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, o primeiro é o x quadrado. Então, eu tenho x quadrado vezes a derivada do segundo. Né? Peraí, deixa eu fazer algo melhor aqui, para que vocês entendam melhor. Vou trocar o exercício. Ó. G de x é igual a f de x vezes h de x mais w vezes v. Foi isso que a gente fez, ó? O x ao quadrado é o f, o seno à quarta é o h, o x é o w e o cosseno a menos 2 é o v. Pronto. Melhor desse jeito, ó. Então, seguindo a nossa regra, eu tenho o primeiro, que é o f de x, vezes a derivada do segundo, então, a derivada de h, mais, agora é o contrário, a derivada do primeiro vezes o segundo. Isso é a regra do produto. Mais, isso aqui foi a primeira parcela, né? Agora, mais a segunda parcela. Agora, eu vou analisar isso aqui. Então, o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, o primeiro é o w vezes a derivada de v, mais o contrário agora. A derivada do primeiro, a derivada do w, vezes o segundo, sem ser derivada. Pronto, ó. Já que eu usei a regra do produto aqui, eu conheço todos esses dados. Ó. Eu conheço quem é o f de x, quem é o h de x, quem é o w de x, quem é o v de x. São esses 4 aqui em vermelho.
E eu conheço as derivadas de cada uma. Derivada de H, derivada de F. Derivada de V, derivada de W. São esses em azul aqui, ó. São esses em azul. Então, agora só vamos fazer substituições. Logo, G derivada é igual. O f de x é x quadrado. Vezes o h' é 4 seno ao cubo x cosseno x. Mais, agora o f', que vale 2x, vezes o h. O h é o seno a quarta de x. Pronto, terminou essa primeira parcela. Agora mais o w de x, né? Mais o w de x. O w de x é o próprio x. Vezes o v'. V' está aqui, ó. Vezes 2 cosseno elevado a menos 3 seno de x. E por fim eu tenho mais o w'. O w' é 1. Então mais 1 vezes o vx. Quanto que é o vx? Ó? O vx vale cosseno elevado a menos 2. Cosseno elevado a menos 2 de x. Grandinho, né? Agora vamos tentar só reorganizar isso. Acabou toda a parte de derivada, agora é só organização matemática. Então vai ficar 4x ao quadrado seno ao cubo de x cosseno de x mais 2x seno a quarta mais, multiplicando ali, vai ficar 2x cosseno a menos 3 seno mais cosseno elevado a menos 2. Então, esse seria o nosso resultado final. Não teria como fazer mais nada além disso aqui. Esse é o resultado final. Então, essa questão é bem complicadinha pelo fato de misturar regras. Então, quanto mais organizado você for, melhor vai ser para chegar no resultado que se espera. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, uma dica que é criar funções individuais. Então, todas as funções aqui agora ficaram funções individuais. Algumas, como foram o h e o v, foi necessário usar a regra da cadeia para, por fim, utilizar as regras que eram necessárias, como no caso a regra da multiplicação ali. Deixa eu reduzir isso aqui, para a gente poder trabalhar com a próxima questão. Isso aqui é a próxima questão. Então, a gente tem aqui, ó, u em função de t é πt menos 2, enquanto que o y em função de u, né, seria seno de u. Esse já volta a ser simples, né? O que nós temos aqui, ó? A derivada de y é igual a derivada em função de u de seno vezes a derivada em função de t de πt menos 2. Então, a derivada de seno é cosseno de u. Já vou até substituir o u aqui, ó, para ganhar tempo. Vezes a derivada de πt menos 2 vai ser só π, né?
certo? Então, uma forma melhor de se escrever isso é o π ficar aparecendo aqui antes, né? Π vezes cosseno de πt menos 2. Temos a resposta final. Ok? Agora, só para utilizar o que a gente já trabalhou no exercício anterior, né? Nesse exercício I, e se essa questão fosse o seguinte, ó, se eu mudasse, em vez de y, vamos supor g. G é igual seno de πt menos 2, só que a única diferencinha aqui, ó, ao quadrado. O que ia mudar nesse exercício, né? O que ia mudar? Eu teria uma regra da cadeia dentro de uma regra da cadeia. Estão conseguindo perceber? Por que eu até deixei para fazer esse exemplo aqui depois, né? Criar esse exemplo depois? Porque a gente acabou de usar uma regra da cadeia e não achou complicado. Então, utilizamos uma regra da cadeia aqui. Só que agora, e se fosse ao quadrado, eu teria uma regra de cadeia dentro de outra regra de cadeia. Vamos tentar entender isso? Olha lá, ó. Eu teria, por exemplo, que o meu u em função de t fosse o seno de πt menos 2, enquanto que o g seria u elevado ao quadrado. Fala se não é. Olha lá. O verdadeiro g, né, o verdadeiro g, ele é isso aqui tudo, que é o u, elevado ao quadrado. Então, é exatamente o que a gente separou. O problema é, eu não conseguiria solucionar isso aqui, ó, sem ter que fazer uma regra da cadeia de novo. Onde eu teria uma função interna, deixa eu mudar a letra, uma função interna πt menos 2 e uma função externa que seria seno. Agora olha, se isso aqui não é o que a gente já fez. Por que é o que a gente já fez aqui, ó? Porque isso aqui é igual. Porque esse exemplo é o que eu havia proposto aqui, ó, o y. Tá vendo? Então, o que eu queria que vocês entendessem nesse exercício? Queria que vocês entendessem que se acontecer o caso de ter uma regra da cadeia dentro de outra regra da cadeia, faça um primeiro e depois faça o outro. Ou seja, se desde o início do exercício, o exercício fosse esse, o meu conselho era realmente esquecer esse quadrado por um instante e fazer ele sem o quadrado, que é o que eu fiz aqui, ó. Separei ele e agora me dedicar a responder essa pergunta e não a pergunta final. E dedicando em responder essa pergunta, você encontraria tudo que está em vermelho aí, ó. Porque essa parte vermelha é justamente a resposta desse U de T que eu acabei de circular. Certo? E aí, para que a gente vai fazer isso? Para no final eu ter esse resultado aqui, ó. Para encontrar o meu G em função de T, a derivada dele, qual que é a regra, né? É a derivada em função de U de seno de πt menos 2 vezes a derivada... Opa, escrevendo ao contrário. Sempre gosto de colocar o primeiro. Derivada de U ao quadrado vezes a derivada em função de T de seno de πt menos 2. É assim que a gente sempre faz, né? Só não teria como responder isso aqui de cara. Porque eu precisaria fazer essa conta separado, uma outra regra da cadeia, que é o que foi feito em vermelho. Então agora eu conheço. Olha lá, a derivada de
u ao quadrado é 2u. Vezes a derivada de seno de π t menos 2 é isso aqui, ó. É isso aqui. Esse é o resultado. Então, eu vou substituir por π cosseno de πt menos 2. Então, eu já tenho essa resposta. Por quê? Porque foi analisado individualmente só essa informação, que era o exercício original. Então, para finalizar, como o u é isso aqui tudo, ó, esse é o nosso u, então eu tenho 2 vezes seno de πt menos 2 vezes π vezes cosseno de πt menos 2. O 2 e o π eu poderia até juntar no lugar só. O 2 e o π poderia deixar aqui na frente. É constantes. Então, normalmente fica melhor apresentado quando está na frente. 2π é a constante, vezes seno, vezes cosseno. Esse é o resultado final para essa pergunta aqui, ó, quando é o quadrado. Para a pergunta original que não tem o quadrado, foi esse resultado em vermelho. Certo? É só para entender se caso vocês se depararem com algum exercício que seja uma regra da cadeia dentro de outra regra da cadeia. Eu preciso fazer mais de uma vez. Próximo, o K. O K é o seguinte. Eu tenho U em função de X é o 5x. E o F em função de U é cosseno de U. Esse é bem básico, né? Então, a gente tem aqui que a derivada de f de x é a derivada em função de U de cosseno de U vezes a derivada em função de x de 5x. Então, temos que derivada de cosseno é menos seno e a derivada de 5x é 5. Logo, a nossa resposta final vai ser menos 5 vezes seno de 5x. Ressubstituindo, né, o u pelo 5x. Próximo. Novamente aqui de novo, o u em função de x é o que está dentro do parênteses. 2x ao quadrado mais x. Já o f de u é tangente de u. E se tivesse ao quadrado, né, era aquela questão, né? Uma regra da cadeia dentro de uma regra da cadeia. Que não é o caso aqui. Então, a derivada de f de x é derivada em função de u de tangente de u vezes a derivada em função de x de 2x quadrado mais x. Aí, de novo, tem que lembrar qual a derivada de tangente. A derivada de tangente é secante ao quadrado. Vezes a derivada de 2x ao quadrado, 2 desce multiplicando, fica 4x. E a derivada de x é 1. Então, por fim, eu tenho 4x mais 1, que se multiplica por secante ao quadrado de u, que nada mais é do que 2x quadrado mais x. Vamos para mais questão, deixa eu ver se tem mais. Cadê? Aqui, m. F de x é x quadrado mais 8x elevado ao cubo. Então, de novo, eu tenho
um u em função de x, que é os dados dentro do parênteses, e um f de u, que é o u elevado ao cubo. Logo, a nossa função aqui, a derivada dela, é o quê? É a derivada em função de u ao cubo, vezes a derivada em função de x ao quadrado, mais 8x. Derivada de u ao cubo, vou descer o u e reduzir descer o 3, né? Reduzir uma unidade do 3. E enquanto do outro lado, o que a gente tem? Derivada de x ao quadrado, desce o 2 vezes x. Derivada de 8x é o 8. Então, para finalizar, o que a gente tem aqui? Ó? Eu tenho 3 vezes o 2x mais 8. Se quiser até multiplicar o 3, poderia colocar assim 6x mais 24, que multiplica o u ao quadrado. Quem é o u? É o x quadrado mais 8x ao quadrado. Próximo exercício. Esse, a gente tem de novo que tomar conta, tomar um cuidado especial, porque é composto e ainda tem multiplicação, né? Então, se tem multiplicação, de novo a gente tem que tentar tomar um cuidado e criar aqui até mesmo outras letras, né? F de x, ou H de x, vezes G de x. Seria até interessante exemplificar dessa forma. Então, o H de x é o 5x e o G de x é o seno de 5x ao cubo mais 8. E aí fica mais fácil a gente analisar cada caso. Por exemplo, qual é a derivada de H? Vai ser só 5. E qual a derivada de G? Aí é uma função composta, né? Isso aqui é o U. Então, a gente tem que fazer uma regra da cadeia para o G de x. Para, por fim, a gente fazer o F de x. Então, resumindo aqui, ó, o que nós vamos ter, né? O U é o 5x ao cubo mais 8. E o G de U é o seno de U. Então, para encontrar essa derivada de G, que eu quero saber aqui, ó, ela é o que a gente vem fazendo nos exercícios exteriores todos. A derivada da função externa, função de U, vezes a derivada da função interna, em função de x. Então, o nosso G' vai ser derivada de seno é cosseno de U. Já vou substituir o U aqui para ganhar nosso espaço. Multiplicado pela derivada de 5x ao cubo mais 8. Descendo 3, 3 vezes 5, 15, x ao quadrado. Né? Tome muito cuidado que esse 15x aqui, ó, ele está multiplicando esse sistema como um todo, né? Isso aqui é um ângulo. Não se multiplica ele por um número externo. Esse número está multiplicando o cosseno e não o ângulo. Só para entender melhor, para não restar dúvida, é isso aqui, ó. 15x ao quadrado vezes cosseno de um ângulo. É isso que está acontecendo. E esse ângulo nada mais é do que 5x ao cubo mais 8. Essa é uma dúvida
normalmente o pessoal faz muito. De tentar, por exemplo, ó, cosseno de x dividido por x. Não existe cortar esse com esse e falar que deu cosseno. Cosseno sem ângulo não existe. O exercício aqui, ó, vou transformar para dados, ó. Cosseno de 0 grau dividido... Deixa eu mudar aqui. Cosseno vai dar, né? Seno de 90 graus dividido por 90. Não se corta o 90 com 90. Seno de 90 é 1 dividido por 90. É isso que está acontecendo. Você não corta ângulo com dado externo. Então agora, ó, a gente sabe o h e a derivada dele, sabe o g e a derivada dele, né? Vou até copiar aqui a derivada dele. Opa! A derivada dele é o que a gente acabou de encontrar. 15x² vezes cosseno de 5x ao cubo mais 8. Então, temos já as funções e a derivada. Então, já usamos a regra da cadeia onde precisava ser utilizado. A regra da cadeia foi uma artimanha para responder uma parte do exercício. Agora, para responder o exercício como um todo, o f' de x, qual que é a regra quando é multiplicação? Ó, é o primeiro vezes a derivada do segundo mais a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, é isso. Então, vamos seguir essa regra. Então, nosso f' de x é o primeiro, que é o h de x, que vale 5x. Olha lá. Tá aí. O segundo é a derivada de g, que é o que a gente acabou de encontrar. Ó. Isso aqui. Certo? Então, vezes 15x² vezes cosseno de 5x ao cubo mais 8. Agora, mais o h' de x. O h' vale 5. Que vai multiplicar pelo g de x. Quem é o g de x? Ó? G de x é esse seno ali. Então, vezes seno de 5x ao cubo mais 8. Então, para resumir, o que dá para fazer aqui é multiplicar o 5x por 15x², até porque esses dois não fazem parte do ângulo, como eu disse, né? O ângulo é o 5x ao cubo mais 8. Então, esses dois dá para multiplicar. 5 vezes 15, 75. X vezes x², x ao cubo. Vezes cosseno de 5x ao cubo mais 8. Tá vendo? Não é cosseno vezes, é o cosseno do ângulo. Vezes é aqui. Mais 5 vezes seno do ângulo. E aí, tá encerrado esse exercício. E aqui a gente encerra nossa lista completa. Então, fizemos aí vários exercícios de revisão de derivada com uso de regra da cadeia. Espero que tenham entendido e até nossa próxima aula.